Olá, despertandos, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo eu vou falar sobre um assunto que está todo mundo falando, que são as metas para 2026. Mas eu quero que você fique aqui comigo, porque eu tenho certeza que você não viu ninguém te falar dessa forma que eu vou falar. Você não vai encontrar vídeo assim no YouTube, então fica aqui e aprenda um pouquinho aqui junto comigo e vamos colocar em prática junto comigo este ano tudo aqui que eu tenho para falar para vocês, que eu tenho aprendido aí ao longo desse ano, tá? Se você não me conhece, meu nome é Tabata, meu canal ainda é novo. Então, curte, comente, compartilha. Aqui eu falo, né, sobre autoconhecimento, sobre despertar da consciência, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Então, todos esses aspectos, assim, que trata do nosso desenvolvimento, tanto mental, espiritual, mental, né, já falei, eu trato aqui. Então, hoje eu quis trazer aqui para eu não me perder, porque é um assunto assim mais sério do que eu recomendo trazer. Então, eu escrevi aqui assim e vai ficar ao contrário para vocês, porque eu estou gravando com a câmera da frente, porque senão eu tenho medo de gravar do outro lado e desfocar e ficar muito ruim. Então, vai assim mesmo, tá? Então, eu vou começar falando do como que eu tinha a ideia que era fazer um planejamento e para eu chegar onde eu estou aqui. Então, antigamente, desde que eu cresci, como vocês sabem, eu cresci na igreja e lá a gente tinha o hábito de fazer todo o projeto de vida, que eram as nossas metas para o ano, tá? Chamava projeto de vida, a gente fazia e ali a gente colocava eu não sei o nome ali, numa urna, e a gente ficava orando para que Deus realizasse os nossos sonhos. Então, era praticamente isso que eu fiz a minha vida inteira. E aonde me levou, só me levou. Algumas coisas eu consegui, mas a maioria não, e aí não tinha, assim, uma ideia muito clara do que eu queria, né? Enfim. Até tinha, mas assim, não conseguia sair do lugar. Então, com o tempo, eu fui percebendo que não era só fazer o que eu queria ali, escrever o que eu queria, colocar as metas do que eu queria, para realizar. Eu fui vendo que o negócio era muito mais profundo. E quando eu comecei ali no autoconhecimento, no desenvolvimento, eu vi que eu não conseguia alcançar muitas coisas por falta de conhecimento, por falta do autoconhecimento, tá? Não só o conhecimento de fora, mas principalmente o conhecimento de dentro. E eu vou falar isso aqui com vocês. Então, em primeiro lugar, eu vou trazer em relação às metas uma coisa assim mais técnica, tá? Que vocês vão gostar também, mas aqui não é o assunto principal, né? Porque como eu falo muito sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, tudo é emocional, né? Tudo é de dentro. Por isso que eu vou trazer uma abordagem diferente do que a gente vê por aí. Então, aqui, as metas para 2026, primeiro, mais técnico. O que você faz? Um planejamento a longo prazo. Então, eu sempre gosto de fazer um planejamento de 5 anos e um planejamento de 10 anos. Quando eu comecei a estudar, e aí eu achei várias pessoas assim que estavam falando de desenvolvimento pessoal, eu comecei a fazer esse planejamento, que era de 5 anos e de 10 anos. Foi legal eu ver tudo isso, mas mesmo assim eu não consegui colocar em prática. Teve até um exercício que eu fiz com o Wendel Carvalho, que era assim, né? Tipo, quando que você quer tá ganhando daqui 5 anos e tal. Eu fiz tudo isso, coloquei tudo isso. Aí ele falava dos hábitos também, eu fiz, só que mesmo assim, eu não consegui chegar em muitos lugares por causa de uma coisa que eu vou falar para vocês mais para frente. Mas é legal, você tem que fazer essa questão de 5 anos, 10 anos, como você se vê, porque você precisa ter essa visão ampla
da onde você quer chegar, tá? Só que aí tá o porém, né? Às vezes, você precisa trabalhar o seu emocional, na maioria das vezes, é o que aconteceu comigo também. Porque às vezes você nem enxerga até onde você quer chegar. Às vezes você nem confia em você, né? Até ali aonde você quer chegar. Mas aqui, nesse passo, a maioria das pessoas, e inclusive eu, tinha sonhos altos, né? Que é viajar para muitos lugares. Então, é legal você colocar nesse primeiro momento tudo que você quer fazer a longo prazo, tudo. Principalmente faz assim de 10 anos já, daqui 10 anos onde você se vê. Coloca ali tudo que você quer fazer, tudo que você quer chegar, tudo que você já sonhou um dia em fazer, coloca nessa lista, tá? Então, esse passo é simples, que eu falei que é um pouco mais técnico. Agora, o segundo, né, como a gente está falando aqui para as metas de 2026, o segundo passo é você focar nas prioridades que você vai ter para esse ano. Então, vamos supor que você colocou lá, em relação à viagem, você colocou que você quer conhecer um monte de país. Eu quero conhecer os países da Europa, quero conhecer a África do Sul, quero conhecer também a América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, México. Também quero conhecer a América do Sul. Tá, isso daí é uma visão a longo prazo. Mas para esse ano, o que você quer fazer? Qual que é a prioridade? O que está mais próximo? Tá mais próximo eu conhecer a América do Sul, porque eu já estou aqui. No caso, por exemplo, quem mora no Brasil. Então, coloque isso na sua lista de prioridade. Por exemplo, quero fazer um cruzeiro que já vai para o Uruguai, para a Argentina, eu já conheço 2 países. Então, coloca isso na sua lista de prioridades, tá? Então, em outra área financeira, o que está aí próximo para esse ano que você pode fazer? O que você pode fazer? Eu preciso estudar um pouco mais sobre investimentos. Tá, então você vai colocar como prioridade os investimentos, tá? Então, Então, aqui, ó, vamos recapitular. A primeira coisa é o planejamento a longo prazo, tá? Eu indico que você faça aí um planejamento daqui 10 anos. Passa rápido, mas coloque tudo que você quer fazer ao longo da vida, se você quiser. E depois você vai focar nas prioridades, igual eu dei o exemplo. E a terceira vai ser a ação. Depois que você fez esses 2 passos, debaixo, por exemplo, das prioridades, você vai colocar a ação. O que você vai fazer para alcançar esse objetivo, tá? Porque não adianta, por exemplo, você ter um objetivo, por exemplo, de viajar, mas você não está focando nisso, você não ter um hábito, por exemplo. Para viajar, você coloca lá que quer viajar, mas você não pesquisou nem valor, você não foi nem até uma agência, você não fez nada que você pudesse, pelo menos, investigar aquele sonho seu, entendeu? Tem o YouTube aqui que você pode assistir pessoas que viajam, ter dicas. Então, tem muita coisa que se pode fazer. Mas, como a maioria das pessoas, e eu também era uma dessas pessoas, eu colocava lá que eu queria alguma coisa e ficava só orando e esperando ali Deus, o universo, realizar o meu desejo, né? Como se fosse aparecer ali o gênio da lâmpada e me conceder pelo menos 3 desejos. E não é assim, né, gente? Então, essa ação, ela precisa acontecer, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui sobre emagrecer. O emagrecimento, a pessoa, ela precisa tomar algumas atitudes e ter hábitos diários para que ela possa chegar no objetivo de emagrecer, que foi uma das coisas também que aconteceu comigo. Depois eu vou contar
quando eu chegar aqui embaixo. Porque eu sempre fui muito magra, mas chegou depois ali da gravidez que eu engordei muito. E aí eu precisava emagrecer, só que eu tava sempre ali me auto-sabotando, que é a segunda parte que eu vou falar, e não conseguia realizar isso. Mas esses hábitos são muito importantes de você listar, porque se você não adquire esses hábitos, você não chega aonde você quer chegar, tá? Então, eu vou recapitular aqui a primeira parte desse nosso vídeo, que é a questão técnica que eu falei para vocês, né? Que vocês já vão colocar a mão na massa e colocar aí escrevendo tudo. Então, é o planejamento a longo prazo que vocês vão fazer ou daqui 5 anos, 10 anos, ou que vocês querem fazer até antes de morrer. Depois vai focar nas prioridades, né? O que é prioridade para você começar a fazer já esse ano, no caso, no ano de 2026. Quais são as suas metas aí para o ano de 2026? E aí depois você vai listar embaixo de cada prioridade, você pode colocar em folhas separadas ou num caderno que aí você consegue colocar tudo. Primeiro você fez aqui. Quando você selecionar as prioridades, você já coloca a ação. O que você tem que fazer para chegar nesse objetivo, tá? É muito importante você colocar isso, tá? Se você não souber o que você tem que fazer, peça uma ajuda para o ChatGPT, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Agora, aqui vem a segunda parte das nossas metas de 2026, que ninguém te fala, tá? Que ninguém te fala. Você vai encontrar aí muitas técnicas, eu mesmo já vi muitas técnicas, muitos autores falando sobre essa primeira parte aqui de planejar e colocar em prática e destrinchar, enfim. Mas essa parte aqui quase ninguém fala, tá? E eu fui aprendendo aí, estudando e colocando em prática. E eu tenho uma coisa assim que a minha intuição, ela fala muito comigo, sabe? Aí eu vejo que a própria espiritualidade vai me ensinando, e às vezes eu aprendo coisa com a espiritualidade mesmo, falando comigo através da minha intuição, e quando eu vou pesquisar, tem muita gente que também teve a mesma experiência, fala sobre a mesma coisa. Isso é muito bacana, né? Falando assim de experiência minha. A segunda parte é a mudança de mentalidade. Não adianta você fazer toda essa parte se você não mudar a mentalidade. Então, eu coloquei aqui 3 chaves muito importantes que vão mudar a sua vida. Para tudo que você está fazendo e presta atenção no que eu estou falando. Isso daqui que eu coloquei aqui vai mudar a sua vida e a forma que você enxerga os seus planos, os seus projetos e aonde você quer chegar, tá? Então vamos lá, vem aqui prestar muita atenção nessa parte que foi assim a virada de chave que eu tive esse ano e eu tenho certeza que também vai te ajudar. Presta muita atenção. Qualquer coisa você volta o vídeo e veja de novo. As chaves. Você tem a primeira chave aqui é visão atemporal. O que acontece? Nós esquecemos que aonde nós queremos chegar, ela não tem assim um tempo. Ela não tem, assim, uma forma certa de acontecer. Então, aí, todos os anos, a gente vai lá e quer fazer as metas. Todos os anos, você vai lá e quer fazer as metas. Você vai ver que tá cheio de gente aí falando sobre as metas de 2026, o jeito certo de fazer, e que você tem que colocar data. Ai, coloca a data, tá? Pra mim, esse negócio de colocar data, gente, não funcionou, tá? Porque, muitas vezes, ali, sobre a pressão não sai, porque o buraco é mais embaixo. O problema não é a data, tá? Não é tá com data ou tá sem data. É lógico que você precisa, sim, especificar melhor o que você quer, mas eu não quero entrar muito nessa questão muito técnica, porque se você não resolver isso aqui que eu vou falar agora, você não vai chegar nos seus objetivos, você não vai chegar ali, tá?
Então, essa visão atemporal que eu tô falando, todos os dias é um dia. Para você, tá? Para você, para o universo, enfim. Não existe essa divisão de anos. O ano, ele marca um período, ele começa um período, encerra o outro, mas nada na sua vida vai mudar. Se você está indo para um caminho bom, tendo hábitos bons, não interessa se vai mudar o ano. Nada na sua vida tem que mudar. É por isso que muitas pessoas, toda vez que chega no começo do ano, faz muitas promessas e nunca cumpre. Aí chega lá no final do ano, ela faz novas promessas de novo e nunca cumpre. E aí entra num ciclo vicioso de todo começo de ano querer fazer uma promessa. Mas se não muda a mentalidade, se não muda a forma de enxergar a vida, se não muda os hábitos, nada vai mudar. Então, essa visão de que as minhas metas é só para esse ano, tem que acontecer esse ano, esquece isso. Tenha uma visão que as suas metas aqui em cima, ó, as suas prioridades, ela não é só para o ano 2026. Ela pode acontecer nesse ano, como também não pode. Por isso que aqui já entra a flexibilidade também. Tá? Flexibilidade, que eu deixei por último, mas eu vou falar dela primeiro. Entra a flexibilidade mental. Você tem que ter flexibilidade mental para coisas que podem acontecer durante a sua jornada, durante o ano, tá? Tem muitas pessoas, inclusive o meu marido, ele era muito assim, ele tá melhorando muito. Se não acontecesse do jeito que ele queria, acabou. Ele não conseguia mais ver nada na frente, não conseguia ver outros caminhos. E essa falta de flexibilidade acontece com muita gente, já aconteceu comigo também. Às vezes você fica naquela expectativa, quer que aconteça daquele jeito e não acontece. E aqui aquilo ali te trava. E não pode ser assim. Entendeu? Você tem que ter essa flexibilidade mental. Tem que saber que muitas coisas demoram para acontecer, tá? E aqui eu já quero, antes de aprofundar na flexibilidade mental, eu já quero falar sobre a avaliação de crenças. Tudo isso que você fizer aqui para as metas de 2026, se você não avaliar as suas crenças, nada disso vai adiantar. Nada. Gente, olha aqui para mim. Nada vai adiantar. Se você não avaliar as suas crenças, não vai adiantar. Porque vamos supor que você colocou lá que você quer ficar rico, tá? Então, você colocou lá que você quer ficar rico e vai começar a investir aqui, vai começar a estudar ali, tal. Só que se você tiver crenças enraizadas, que rico não presta, que rico rouba, que rico não vai para o céu e mais um tanto de coisas, você não vai conseguir chegar lá. Você pode até começar a ganhar dinheiro, mas você vai fazer tudo para se livrar desse dinheiro, entendeu? Então, a mesma coisa assim com emagrecimento. Às vezes você tem crenças que te sabotam. Eu, por exemplo, chegou numa época que eu sabia que eu estava inchando muito e como eu tinha, né, enfim, eu nem fico mais focando na doença, mas na época era muito evidente síndrome do ovário policístico, endometriose, dores assim horríveis, e eu sabia que eu tinha que tirar o glúten e também melhorar o açúcar, né, e a lactose, porque não faz bem. E aí eu falava assim, eu tinha uma crença de que se eu tirasse o glúten, eu não ia comer mais nada, não tinha mais nada para comer. Isso era uma crença que eu tinha. Então, eu demorei muito para tomar essa decisão de realmente tirar o glúten da minha vida. E foi assim, eu não tirei de uma vez, eu comecei a diminuir muito. E quando eu diminuí muito, que eu cortei pão, que eu cortei
quase tudo que tinha trigo, quando eu diminuí muito, eu já vi uma mudança drástica na minha vida. Eu tava assim, super inchada, e eu comecei a emagrecer 1 quilo por semana. E aí, quando eu vi que aquilo estava me fazendo bem, que eliminar o glúten estava fazendo bem para mim, eu fui mudando essa crença. E aí eu vi que eu poderia fazer pizza em casa, fazer pão em casa, sem glúten. Hoje eu cozinho praticamente tudo sem glúten em casa. E quando eu como algum pão ou alguma coisa assim que eu comia, eu passava mal, inflamava toda a minha barriga, me dava cólicas menstruais horríveis. E aí eu comecei a pensar, não, eu não posso mais voltar nesse hábito, porque toda vez que eu volto nesse hábito, eu passo mal. Então, não é coisa da minha cabeça, eu tenho que continuar cortando o glúten da minha vida. Então, demorou muito para eu tomar essa atitude, porque eu tinha essa crença que seria impossível eu fazer essa mudança na minha vida. E quando eu fiz, eu vi que a minha vida melhorou. Né? Minha disposição, minhas dores, eu vi que melhorou. E quando eu ia lá e fazia ao contrário, piorava. Então, hoje, eu já consigo lidar com o fato de não comer pão, de não comer uma pizza. Eu faço tudo em casa. Às vezes dá vontade de chorar porque você quer sair, você quer comer. Mas eu já me adaptei. Entendeu? Porque é para o meu próprio bem. É para o meu próprio bem. Então, se eu continuasse pensando daquele jeito, eu não ia melhorar minha saúde, eu não ia melhorar o meu estilo de vida, eu não ia desinchar. Eu desinchei de 8 a 10 quilos. Eu estava muito inchada. Então, assim, olha para você ver como que uma crença, ela impede. Só que não adiantou, para eu ter esse hábito, eu tive que derrubar essa crença. Então, aqui, ó, a crença, ela tá ligada na ação. Então, você não consegue ter uma ação se você não derruba essa crença. Porque a crença faz o quê, ó? Autossabotagem. Autossabotagem. Você vai começar a se autossabotar em tudo que você quiser fazer, tá? Autossabotagem, ela engloba, principalmente no meu caso, a procrastinação. Então, já fazia assim uns 3 anos que eu queria começar a gravar vídeo para o YouTube, que eu estava mudando muito a minha vida, estudando bastante, despertando. Só que eu não conseguia, porque eu tinha uma crença, aí assim, foram várias crenças, né? Mas tudo me autossabotava. E a maior crença que eu tinha sobre não gravar vídeo no YouTube era que eu não estava pronta. Eu sempre queria estudar. Não, tem que estudar mais. Então, eu nunca estaria pronta. Eu ia morrer, não estaria pronta. Porque ninguém nunca está pronto, ninguém nunca sabe tudo, né? E foi uma crença que eu tive que derrubar. E a outra crença era a questão, assim, de críticas, né? Eu não lidava bem com críticas e exposição. Para vocês terem noção, eu achava estranho. Faz 6 meses que eu comecei a gravar. E quando eu comecei a gravar os primeiros vídeos, eu achava assim... Ainda tô melhorando, mas eu achava estranho demais. Eu falava... eu tô falando com a câmera. Que é isso? Tipo, pra mim sempre foi normal conversar com as pessoas. Quando eu era da igreja lá, pregava na igreja, cantava na igreja, tipo, ali. Mas se colocasse uma câmera na minha frente, eu travava. E eu demorei uns 3 anos para começar a gravar por causa de uma crença. Então, assim, eu queria ter uma ação de gravar um vídeo, por exemplo, tinha inúmeras ideias, muitas ideias, mas eu não conseguia colocar em prática. Eu não conseguia ter essa ação. Porque eu não conseguia nem falar na frente de uma câmera, entendeu? E eu tinha medo que os outros iam pensar, principalmente família, enfim.
Então, tive que lidar com essa crença, né? Com essas crenças que eu tinha, que eu não estava pronta, crenças que iam me julgar muito. Então, tipo assim, demorou 3 anos. 3 anos para eu tomar uma atitude frente a esse objetivo que eu tinha de ter um canal no YouTube. Ainda fui patinando aí no começo e esse ano, né, eu já tenho o projeto de começar mais firme e tal, com uma agenda ali melhorzinha, né, gente? Mas eu quero que você entenda que a autossabotagem é uma coisa real, assim, o que eu mais tive que trabalhar na minha vida é a questão de autossabotagem, porque você não consegue ir para frente dos seus objetivos, você não consegue fazer, você mesmo se sabota. Você mesmo se sabota e sabota pelas suas crenças. Só que essas crenças, ela é interna, às vezes você nem tem noção disso. Então, se você quer realizar as suas metas, você precisa avaliar as suas crenças. Então, o que eu recomendo? Depois que você colocar cada ação, assim, sempre que você puder ali, nesse caderninho, nessa folha, enfim, que você estiver fazendo, você coloca quais as crenças que estão te limitando de fazer aquilo que precisa ser feito para você chegar no seu objetivo. Simples assim. É lógico que, às vezes, você vai ter que fazer uma terapia, tem que ter autoconhecimento. Então, assim, eu fui praticando o autoconhecimento, até contei num vídeo aqui, que foi através de um sonho que eu consegui, assim, me libertar mesmo para começar a gravar. Porque eu ficava sonhando toda hora que eu estava na escola. E eu pensava assim, aí assim, gente, assim, era direto. E quando o sonho começa a repetir, é porque tem alguma coisa no inconsciente. E eu ficava sonhando ali que eu estava na escola, tipo, no ensino fundamental, e aí no ensino médio, era sempre no ensino médio, e eu falava, e eu tava assim, no sonho, nossa, mas eu já tenho 2 faculdades, o que eu tô fazendo aqui, né? Parece que... Aí eu ficava lá estudando e continuo, tipo, passando de novo pelo ensino médio, sendo que eu já tinha 2 faculdades. E no sonho eu sabia que eu tinha faculdade, mas eu tava lá no ensino médio. Aí teve um dia, e eu nunca entendi isso. Eu até tinha comentado com meu marido assim, nossa, amor, eu sempre tenho esse sonho, assim, assim, assim. Aí teve um dia que eu peguei, né, eu já estava começando a prestar mais atenção nos meus sonhos e tal. Aí teve um dia que eu sonhei a mesma coisa, só que nesse dia eu fui para a faculdade. Eu não estava na escola, eu estava na faculdade. Aí eu levantei, aí eu senti assim, agora você já está liberta da crença que você tem que só estudar, e você já está liberta para você começar a passar, né, ensinar, passar os seus conhecimentos, falar com outras pessoas, né? Porque o intuito aqui não é que o que eu estou ensinando é assim, é a verdade, não. Mas o intuito é, se eu puder ajudar alguém, se eu conseguir melhorar a vida de alguém, para mim já está de bom tamanho, né? Que esse é o grande objetivo. Então, quando a gente entra, no caso, quando eu comecei a gravar aqui, quando a gente entra nesse objetivo, não pode ser assim, porque eu quero ganhar dinheiro com o YouTube, porque eu quero... Não, o objetivo ele sempre tem que ser algo maior. No meu caso, é ajudar as pessoas na expansão de consciência, assim como muda na minha vida. Tanto que eu só trago aqui coisas que eu pratico e coisas que eu faço, né? Porque senão, para mim, do jeito que eu sou, não faz sentido eu falar sobre coisas que eu não passei, que eu não tenho experiência, que não coloco em prática na minha vida. Então, o que eu estou falando aqui para vocês são coisas que eu venho aprendendo, que eu venho colocando em prática na minha vida, tá? Quando expandindo a consciência. Agora eu quero falar um pouco mais sobre a flexibilidade mental, que foi algo que mudou a chave da minha vida agora, quase no final do ano. Porque, gente,
tinha uma ansiedade muito grande para que as coisas acontecessem. E eu percebi que uma coisa que era para ter acontecido muito rápido começou a demorar e começou assim a não acontecer. E aí eu aprendi isso aqui mudou a minha vida. Só que eu sempre vi o Hélio Couto falando, né, que você tem que soltar, que você tem que soltar, que você tem que soltar. Só que assim, na minha cabeça, soltar para mim era muito vago, eu não sabia como colocar isso em prática. E aí eu consegui colocar em prática quando eu aprendi sobre a aceitação e o não julgamento. Eu consegui colocar o soltar em prática. Então, eu tinha um objetivo, né, esse ano. E aí aconteceu que o ano acabou e não aconteceu por conta de burocracia, tá? Conta de burocracia, tive que entrar com advogado, enfim, coisas que eu não podia fazer mais nada. O que eu podia fazer, já estava fazendo, né? No caso, eu e meu marido estava fazendo. Então, eu estava tendo muita crise de ansiedade. Tipo assim, eu já tinha melhorado muito, eu já estava, assim, depois da expansão de consciência, eu parei de ter depressão, né? Que vinha de muitos anos. E a minha ansiedade melhorou, assim, muito, que eu nunca mais tomei remédio para ansiedade. Só que começou esse problema aí, e aí eu não consegui controlar minha ansiedade, porque meu advogado falava, não, tá tudo certo. Aí eu ficava na expectativa, só que chegava lá e não dava certo. Aí eu falei, gente, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí eu fui estudar sobre aceitação. E esse estudo me salvou, literalmente assim me salvou, porque eu comecei a entrar numa ansiedade de expectativa tão grande que eu comecei a ter dores no estômago todos os dias, uma dor no estômago, eu começava a passar mal, uma dor no estômago, uma dor no estômago, uma dor no estômago, e sabe assim, eu comecei a entrar numa ansiedade que eu não tinha assim há anos, desde que eu comecei a despertar. Desde que eu consegui me libertar de muita coisa, eu não tinha essa ansiedade. E aí essa expectativa me fez assim passar mal de novo. E o que me salvou foi isso aqui, ó. Aceitação e não julgamento. Gente, isso aqui me salvou. O que eu comecei a fazer? Simplesmente aceitar o fato, porque o que estava me trazendo toda essa desestabilidade mental e ansiedade assim, a um nível hard, era eu não aceitar que aquilo estava acontecendo, porque já era para ter acontecido, já era para estar tudo certo. Por que não estava? Por que travou? Entendeu? Então, quando eu comecei a aceitar isso, tipo assim, aceitar, gente, simplesmente aceitar. Olha que coisa simples. Mas na minha cabeça era difícil demais. Ficava assim, como que eu vou aceitar? Já é inconsciente. Você não quer aceitar. Porque aquilo era para ter acontecido. Tava tudo certo, mas não deu. Quando eu comecei... Aí, nesse dia, quando eu estudei sobre aceitação, eu respirei fundo, falei, não posso fazer nada. Não posso fazer nada sobre isso. Não posso. O que eu posso fazer? Eu já fiz. O advogado está cuidando. Eu vou parar de ficar falando na cabeça do meu marido. Eu vou parar de ficar nesse estresse todo. Não posso fazer nada sobre isso, porque estava sendo assim um estresse muito, muito, muito grande. Gente, eu fui dormir. No outro dia eu levantei como se nada tivesse acontecido. E simplesmente comecei a aceitar. Eu aceito o dia como ele é hoje. Eu aceito as coisas como elas são. Aceitei, comecei a aceitar. E a partir disso, planejar o próximo passo. Mas aceitar. O que acontecesse, eu aceitava. Aceitava, gente, não assim de um jeito de, ai meu Deus, não vou fazer mais nada da vida, tudo que acontecer comigo eu vou aceitar e assim vai ser. Não, entenda o que eu tô falando. Não é esse aceitar de você ser um bunda mole que todo mundo faz o que quer com você.
tá? É o aceitar mentalmente, tá? É a paz que você precisa trazer. Você aceita que aquilo que aconteceu, você não pode mudar. Vamos supor que aconteceu um terremoto, aconteceu um vendaval, uma chuva, foi lá e destruiu tudo que você tinha, toda a sua casa, todos os seus móveis, igual já aconteceu com muita gente, certo? Em primeiro momento, você vai ficar devastado, vai ficar devastado, não vai aceitar aquele fato, não vai aceitar. Só que, a partir disso, gente, não tem mais nada que você pode fazer a não ser aceitar o fato como ele é. Você tá sem casa, você tá sem roupa, você tá sem tudo. E a partir daí, quando você aceita, você para de olhar para aquilo que você perdeu e você começa a olhar para frente. O que você vai fazer? O que você vai fazer agora? Agora o que eu posso é procurar ajuda, procurar emprego, ver como que eu vou reconstruir, simplesmente isso. A mesma coisa acontece com quem é traído. Quando eu já fui traída 2 vezes, tem até vídeo no meu canal aqui contando, mas quando eu fui traída, eu entrei em parafuso, eu não conseguia aceitar aquilo. Só que é muito ignorante da nossa parte não aceitar algo que já aconteceu. Então, quando você aceita o fato, por exemplo, você é traída, você aceitou o fato que você é traída, não tem o que você fazer para você mudar essa situação, não tem mais. Então, o que você precisa fazer? Olhar para frente, tá? Com essa informação, você aceita o que aconteceu e a partir de agora você vai tomar uma decisão. Aí você avalia o que é melhor, o que você quer fazer. Você quer continuar nessa relação? Você aguenta? Você consegue? Você quer continuar nessa vida? Ou você quer ir para uma outra vida? E a partir disso você vai, tomar uma decisão. Então, junto com isso que eu estou falando, aceitação, ela também vem com o não julgamento. Por quê? Se tudo que acontecer com você, você ficar, não é bom, não é ruim, é bom, é ruim, você não está aceitando isso e você está rotulando as coisas. Então, o que acontece? Você, por exemplo, quando eu fui traída, aquilo ali, para mim, na hora, acabou meu mundo e eu achava que era a pior coisa do mundo. E eu julguei como sendo uma coisa horrível. Só que, a longo prazo, se aquilo não acontecesse comigo, eu não estaria aqui onde eu estava hoje. Não estaria aqui onde eu estou hoje. Eu não teria encontrado o meu marido, que é uma pessoa maravilhosa, leal, honesto, que a gente se dá hiper, super bem. Eu não estaria aqui, provavelmente ainda estaria num relacionamento conturbado e etc. Entende o que eu quero dizer? Agora, para esse vídeo, 40 minutos quase. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou sintetizar aqui tudo que eu acabei de explicar para vocês, que eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de enxergar a sua vida, de enxergar as suas metas e aonde você quer chegar. Então, com tudo o planejamento, O planejamento a longo prazo de tudo que você quer fazer. Faça isso primeiro. Depois, o foco nas prioridades. O que é mais prioridade para você começar a fazer já? E a partir disso, você vai criar hábitos diários que vão te levar para alcançar esses objetivos que você tem na vida, certo? Mas nada disso daqui vai ser possível se você não tiver uma visão atemporal das coisas, avaliar as crenças que podem te sabotar a não conseguir realizar isso daqui. Quando você está chegando lá, você não quer, isso aconteceu comigo. Vivia encontrando homem que me maltratava. E só... não, ao contrário. Tinha muito homem que seria um potencial bom, mas eu só queria ficar com aquele que me maltratava.
Por quê? Por causa da crença. Por causa da crença. Então, lá no meu planejamento, tava o quê? Encontrar um marido bom, ter um relacionamento saudável, construir uma família feliz. Mas eu conseguia? Não conseguia. Porque se eu não mudasse as minhas crenças aqui, eu ia continuar me auto-sabotando e continuar na mesma. Todo relacionamento que eu ia ter era um relacionamento ruim, era um relacionamento conturbado. Então, não adianta você ter as suas metas se você não mudar essas crenças. Então, quando eu consegui mudar a minha crença, e foi em 2022, que eu nem, assim, de 2021 para 2022, eu fiz lá as minhas metas, só que eu nem, relacionamento, eu não coloquei nada. Eu nem coloquei nada, porque, tipo, eu já nem sabia mais o que eu queria. Só que foi nesse ano que eu tava mudando todas as minhas crenças. E foi em 2022 que eu reencontrei o meu marido. Nós namoramos e casamos no mesmo ano. Então, mesmo eu não tendo aquilo como meta, porque eu já nem sabia mais o que eu queria, quando eu mudei as minhas crenças, mesmo sem colocar no papel, aquilo aconteceu para minha vida. Então, colocar no papel nem sempre é o mais importante, embora seja importante escrever. Eu acho que te dá, assim, um norte. Mas se você tem a visão do que você quer e você muda as suas crenças, você vai conseguir chegar lá. Entendeu? Porque quando você muda as suas crenças, você muda o seu hábito. Você muda os seus hábitos. Tem até um vídeo que eu deixei aqui, vou deixar aí embaixo, que eu falo sobre como que eu comecei a ser organizada, porque eu era muito desorganizada. E aí eu ficava lá assistindo como organizar e tal, e técnica não sei o quê, e técnica de faz na hora. Só que nada melhorava para mim. E aí eu descobri que eu tinha uma crença interna de que quando eu deixava as coisas desorganizadas, embora eu não queria as coisas desorganizadas, entendeu? Eu queria as coisas organizadas, mas eu tinha uma crença de que quando eu fazia aquilo, eu estava mostrando para minha mãe que agora eu sou adulta e eu posso fazer o que eu quiser. Porque quando ela mandava eu arrumar a cama, arrumar a casa, enfim. Aí eu tinha todas essas crenças e principalmente porque eu sentia raiva de ser mulher, porque a mulher ficava fazendo as coisas e o homem não fazia. Foi no caso da minha família. Então, toda vez que eu não arrumava a casa, que eu deixava para fazer, eu estava mostrando para minha família, para minha mãe, que eu fazia o que eu queria, mesmo sendo mulher. Entendeu? Eu sendo mulher e, enfim, era algo desse tipo, né? Que eu não quero entrar aqui muito no assunto, mas eu tô mostrando para você como essa crença mudou. Aí, quando eu descobri essa crença, né, com o autoconhecimento, eu comecei a colocar outra crença, que eu merecia estar num lugar organizado. Eu merecia. E aí, quando eu comecei a trabalhar esse merecimento, meus hábitos mudaram instantaneamente. Eu nem precisei ficar fazendo, toda vez que eu comer, eu lavo o prato. Não! Meus hábitos mudaram. Porque quando eu mudei a minha crença, que eu falei assim, eu mereço um lugar organizado. Quando eu mudei para essa crença, as coisas mudaram automaticamente. Porque eu olhava para a pia e falava, eu mereço um lugar organizado. E ela arrumava. E aí os hábitos mudaram. Viu como não adianta ter só hábitos, você tem que mudar a crença, senão nada muda, você vai estar sempre se auto-sabotando. Antes de eu mudar a crença, eu ia lá, arrumava tudo, no outro dia já estava tudo desorganizado, eu não sabia nem como. Então muda a sua crença, se você quer mudar qualquer coisa na sua vida, você precisa mudar a crença. E a flexibilidade mental, às vezes as coisas não vão sair do jeito que você quer. Se você não ter essa flexibilidade mental de aceitar as coisas e não julgar se é bom ou se é ruim, aceitar,
para que você possa seguir em frente, você sempre vai estar no mesmíssimo lugar. Então, eu quero que você curte, que você comente, que você compartilhe o meu vídeo, porque eu tenho certeza que essa mensagem chegou numa hora muito boa para você e vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Quero saber também qual foi o insight que você teve com esse meu vídeo, o que você pôde ver, né? Aqui eu já falei demais, não consigo aprofundar mais, mas eu vou postar ao longo do ano vídeos falando sobre autossabotagem, sobre crenças, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Gente, feliz ano novo, feliz 2026. Lembrando que esse ensinamento, ele serve para qualquer ano, para qualquer época da sua vida, tá bom? Beijo, tchau!